do cérebro que os eletrodos superficiais não conseguem registrar. A religião não é necessária. Algumas pessoas acreditam erroneamente que apenas os muito religiosos vivenciam EQs. As pesquisas mostraram, no entanto, que isso não é verdade. Pesquisadores como Melvin Morse e outros descobriram que os muito religiosos apresentam maior tendência a acreditar que o ser de luz é Deus ou Jesus, e com frequência chamam o lugar no final do túnel de paraíso. Mas sua formação religiosa não altera a essência da experiência de quase morte. Elas ainda deixam o corpo, passam pela experiência do túnel, veem seres de luz, e fazem a revisão de sua vida assim como as pessoas que não são religiosas. E apenas mais tarde que colocam a experiência num contexto religioso. Como um pequeno à parte, descobri que há geralmente dois tipos de pessoas que perguntam sobre religião e EQM. Um grupo está tentando provar algo relacionado com sua interpretação das escrituras pelas experiências de quase morte de alguém. O outro grupo quer saber se os ateus se tornam religiosos após uma EQM. O que deduzem é que uma experiência contada por um ateu seria mais válida e objetiva. Eles supõem que essa pessoa não traria conceitos anteriores para sua EQM. Descobri que toda a questão da formação religiosa é imensamente mais complexa do que o simples fato de ter religião ou não. Quando lidamos com isso, é preciso levar em consideração mais do que apenas a mente consciente. Também devemos considerar fatores inconscientes, porque podem ser muito diferentes daquilo que a pessoa sente num nível consciente. Percebi que muito embora algumas pessoas se digam ateias, elas têm algum conhecimento de religião. Afinal, você consegue imaginar alguém que chegue à idade de 6 ou 7 anos e não tenha qualquer conceito de Deus? Eu não. Mesmo que os pais tenham tentado protegê-la contra a religião, a criança certamente seria bombardeada com as mesmas imagens que todos nós vemos, especialmente pelo fato de pastores na televisão e igrejas na vizinhança serem inevitáveis. Essas imagens criam uma noção de Deus na mente de todos. Quando uma pessoa enfrenta uma crise como a morte, isso certamente faz com que qualquer noção de religião venha à tona. Assim como não existem ateus no campo de batalha, acredito que não haja nenhum à beira da morte. Portanto, na minha opinião, existem predisposições inconscientes para crenças religiosas que até mesmo os pesquisadores não podem medir durante uma entrevista após uma EQM. De modo geral, as pessoas muito religiosas voltam de suas EQMs nada eclesiásticas. Elas relatam que Deus está mais interessado nos aspectos espirituais da religião do que nos aspectos dogmáticos. Porque todas as EQMs não são iguais. Algumas pessoas discutem que caso as EQMs fossem realmente vislumbres do reino espiritual, então todas as pessoas que passam pela EQM deveriam passar pela mesma experiência. Todas deveriam ver seu corpo a partir de um ponto de vista externo, flutuar por um túnel, encontrar parentes muito mortos, ver um magnífico ser de luz e passar por uma revisão da vida. Mas, de fato, essas pessoas não vivenciam as mesmas experiências. Citei vários relatos e estudos nos capítulos anteriores que mostram uma variedade de detalhes exibidos por esses indivíduos. Algumas pessoas passaram apenas por experiências extracorpóreas, enquanto outros tiveram EQMs completas, que os levaram a um mundo espiritual. Um estudo que ainda precisa ser discutido foi conduzido na Universidade Estadual da Califórnia em Northridge, por J. Timothy Green e Penelope Friedman. Eles conduziram entrevistas profundas com 41 pessoas que estiveram clinicamente mortas ou próximas da morte como resultado de acidente, doenças ou suicídio. Como Green e Friedman estavam usando uma amostra menor, as porcentagens encontradas nos diferentes estágios são, em alguns casos, muito diferentes daquelas encontradas no estudo de Ring. Tendo isso em mente, aqui está a comparação. Estágio: emoção afetiva central, paz e tranquilidade. Estudo de Ring, 60%. Estudo de Green e Friedman,
70%. Experiência extracorpórea, estudo de Ring, 37%. Estudo de Green-Friedman, 66%. Túnel, área escura, estudo de Ring, 23%. Estudo de Green-Friedman, 32%. Ver a luz, estudo de Ring, 16%. Estudo de Green-Friedman, 18%. Entrar na luz, estudo de Ring, 10%. Estudo de Green-Friedman, 18%. Esse estudo e sua comparação com o trabalho de Ring reforçam a variedade das experiências que ocorrem dentro da EQM. Embora as pessoas abordadas nesses estudos tivessem vivenciado o que chamamos de experiências de quase morte, suas características são diferentes. Algumas simplesmente passaram pela experiência extracorpórea, enquanto outros passaram pelo túnel. Outros ainda vivenciaram EQMs completas. Mas a pergunta básica ainda permanece: todos aqueles que quase morreram não deveriam passar pela mesma experiência? Minha resposta é não. Pense da seguinte maneira: se 10 pessoas visitassem a França, duvido que todas passassem pela mesma experiência. 3 delas poderiam dizer que viram um prédio muito alto. 5 poderiam dizer que provaram uma comida deliciosa, e 2 deles poderiam dizer que navegaram por um rio. Todas as pessoas ao voltarem da França teriam uma história um pouco diferente, embora houvesse áreas similares. Do mesmo modo, nas EQMs, embora traços similares sejam reportados dentro de uma estrutura comum, não existem duas experiências que sejam exatamente iguais. Última história de Ninar. Algumas pessoas pensam que as EQMs são um mecanismo que a mente tem para lidar com nossa pior realidade, a morte. A teoria é que a severidade da situação leva a mente a se enganar colocando-se numa situação melhor. Aqui está uma versão simplificada da cadeia de eventos proposta. Existem 2 maneiras de reagir diante do perigo. Se você puder fazer algo fisicamente para mudar a situação, sair da frente de um carro em alta velocidade, por exemplo, você faz isso. Se não houver nada que você possa fazer para mudar a situação, digamos que você bata no carro, então a mente deve procurar dentro de si mesma uma forma de lidar com o problema. Isso é feito ao se dissociar da situação, em alguns casos indo ao extremo de criar um mundo de fantasia. Embora essa abordagem fantástica possa parecer uma maneira passiva de enfrentar um problema como ser atingido por um carro, isso só vem ajudar, como essa situação que ameaça a vida dolorosa e imobilizadora. Você se encontra muito agoniado para ser capaz de tomar atitudes físicas contra a dor. Para conservar energia e manter o corpo funcionando, a mente se deixa levar por uma fantasia confortável. Isso não apenas permite que você volte sua atenção para outra coisa que não a dor excruciante de ser atingido por um carro, mas também permite que o corpo relaxe para que possa lidar melhor com seus problemas internos. Essa atitude vem acompanhada da própria habilidade do cérebro em fabricar substâncias químicas. Quando em dor, ele fabrica os assim chamados opiatos, ou endorfinas, que são 30 vezes mais poderosos do que a morfina. Você já deve ter sentido os efeitos relaxantes dessas substâncias após uma sessão de exercícios vigorosos. Elas causam a gostosa sensação conhecida como êxtase do corredor. Mas ser atingido por um carro fez com que o cérebro fabricasse uma quantidade da substância muito maior do que o exercício físico de correr. E essa produção também foi muito rápida. A dissociação e a fantasia tornam-se mais intensas. Coisas muito estranhas começam a acontecer. Você pensa que deixou seu corpo. Ou talvez se encontre voando por um túnel a velocidades supersônicas em direção a uma luz brilhante. Talvez veja avós falecidos ou antigos tios e tias. Um magnífico ser de luz pode recepcioná-lo e levá-lo a uma revisão da vida. Talvez você deseje ficar nesse paraíso. Mas o ser de luz diz que é hora de retomar. Em poucos instantes você não sabe ao certo quanto você sente, como se estivesse sendo sugado de volta ao corpo.
Você retoma ao mundo real como uma pessoa transformada. Essa experiência produzida por drogas cerebrais o transformou. Agora você vê o mundo com um olhar diferente. Talvez pense que esse episódio, que você descobre ser chamado de experiência de quase morte, é um vislumbre do além-vida. Contudo, alguns pesquisadores acreditam simplesmente que você quase ouviu sua última história de ninar. Essa é uma teoria muito bem estabelecida de várias formas, mas ainda não explica as ECMs. Para começo de conversa, não conheço nenhuma pesquisa que relacione endorfinas com alucinações ou qualquer outro tipo de fenômeno visual. No entanto, sei que corredores de maratona e outros atletas de resistência produzem uma quantidade extraordinária de endorfinas enquanto estão treinando ou competindo. Eles costumam se sentir quase eufóricos após um esforço contínuo, o que demonstra como esses neurotransmissores devem afetar uma pessoa. Mas não conheço nenhum caso em que atletas de resistência tenham relatado aspectos da EQM, a menos que quase tenham morrido durante o exercício. Essa teoria também não explica as experiências fora do corpo que discutimos neste livro, em que as pessoas descrevem com exatidão objetos e eventos que viram enquanto estavam fora do corpo. Suponho que essa discussão encontre sua plausibilidade no fato de que as endorfinas realmente criam um estado de paz e grande êxtase. E não seria de se esperar menos, já que são um mecanismo do corpo para lidar com a dor. Contudo, do ponto de vista lógico, o argumento não pode ser levado adiante. Realização do desejo. As pessoas incapazes de enfrentar a aproximação rápida da morte podem negá-la ao criar uma fantasia de que vão sobreviver. Trata-se de uma forma de realização de um desejo. Apresenta uma natureza defensiva porque finge nos defender da aniquilação final. O argumento mais óbvio contra essa explicação de realização do desejo é que as pessoas que passam pelas EQMs apresentam basicamente as mesmas experiências. Se fosse apenas a realização de um desejo, as pessoas provavelmente dariam preferência às lembranças vívidas daquele delicioso piquenique no dia do trabalho ou sonhos em que estão cercados por lindas mulheres, em vez de vivenciar experiências de túnel e revisões de vida. Os eventos associados com a quase-morte não poderiam ser apenas a realização de um desejo comum. Se fossem, os relatos de EQM seriam completamente diferentes, sem nenhum laço comum. Outra dificuldade com essa explicação é que ela não se encaixa nos fatos daquilo que acontece durante uma EQM. Uma defesa psicológica como a realização de um desejo mantém sua situação no mesmo estado, já que o estado da psique quer se manter intacto. Uma experiência de quase-morte é muito diferente, já que é uma revelação. Em vez de manter as pessoas como são, a experiência as obriga a enfrentar a vida de maneira que nunca fizeram antes. Após as EQMs, as pessoas enfrentam a verdade pessoal de maneira muito profunda, e isso as deixa felizes. Diferentemente da realização do desejo conhecido como sonhar acordado, que fornece um alívio temporário do mundo à nossa volta, a EQM é uma plataforma para a mudança de uma vida toda. Inconsciente coletivo de Jung. O grande psicoterapeuta Carl Jung percebeu que muitos dos mesmos mitos e crenças existem em culturas diferentes, embora não estejam conectados uns com os outros. Por exemplo, a história da criação é quase a mesma para os índios Papago e os antigos gregos. Jung chamou a teoria geral de inconsciente coletivo e os exemplos individuais de arquétipos. Trata-se de reações programadas de todos os seres humanos. Um exemplo simples de arquétipo é a mãe. Pronunciar essa palavra em qualquer cultura terá significados similares, uma universalidade básica. Embora o próprio Jung tenha vivenciado uma experiência de quase-morte, ele não relacionou as EQMs com o inconsciente coletivo. Mas os acadêmicos jungianos relacionaram as EQMs com os arquétipos porque a experiência é multicultural, vivenciada pelas pessoas independente de sua raça, e contém essencialmente os mesmos elementos para homens e mulheres de todas as idades.
A experiência arquetípica pode ser descrita assim: uma pessoa tem um sonho que contém elementos que não estão presentes em sua experiência consciente, mas que são similares aos elementos encontrados na mitologia ou nos rituais antigos. Esses elementos sem explicação são os arquétipos. Alguns acadêmicos jungianos acreditam que a morte e a quase-morte fazem com que esse imaginário de arquétipos seja trazido de um subconsciente profundo. Esse imaginário é basicamente igual para toda a humanidade: experiências de túnel, seres de luz, revisões de vida passada, etc. Trata-se de uma teoria difícil de refutar, especialmente por ser apenas isso, uma teoria. E, assim, como as outras teorias apresentadas aqui, tem seu fundo de verdade. No entanto, o principal problema que encontro aqui é que a teoria não explica as experiências fora do corpo. Até que isso seja feita, a teoria não se encaixa. Uma experiência de luz. Durante anos venho tentando descobrir uma explicação fisiológica para as EQIMs. E durante anos saí de mãos vazias. Simplesmente parece que todas as explicações propostas são incompletas ou mal formadas. Em sua maioria, as pessoas que propuseram essas explicações são pessoas que nunca se deram ao trabalho de conversar com pessoas que vivenciaram EQIMs, nunca olharam para elas nem ouviram suas histórias. Se fizessem isso, talvez chegassem às mesmas conclusões do filósofo William James ao descrever o misticismo. Ele disse que não se trata de uma experiência intelectual. É uma experiência que confirma a si mesma porque é, em si, uma forma de conhecimento. É tão pessoal que não pode ser explicada, e transforma a vida profundamente. Trata-se, simplesmente, de uma experiência de luz. O indescritivelmente glorioso. Durante mais de 20 anos venho trabalhando na pesquisa de ponta de EQIMs. No curso dos meus estudos, ouvi milhares de pessoas contarem sobre suas viagens profundas para o quê? O mundo do além. O paraíso que aprenderam em suas religiões. Uma região do cérebro que se revela apenas em momentos de desespero. Conversei com quase todos os pesquisadores de EQM do mundo sobre o trabalho deles. Sei que a maioria deles no fundo acredita que as EQIMs são um vislumbre da vida depois da vida. Mas como cientistas e médicos, eles ainda não encontraram uma prova científica de que uma parte de nós segue vivendo após nosso ser físico ter morrido. Essa falta de provas os impede de tomar público seu verdadeiro sentimento. Mas, enquanto isso, continuam tentando responder de forma científica a questão desconcertante: o que acontece quando morremos? Não acredito que a ciência possa algum dia responder a essa pergunta. Ela pode ser ponderada de quase todos os ângulos, mas a resposta resultante nunca estará completa. Mesmo que a experiência de quase-morte possa ser duplicada em laboratório, o que aconteceria? A ciência apenas ouviria o relato de mais uma viagem que não pôde ser vista. Vários pesquisadores sugeriram formas de examinar as EQIMs mais perto do que nunca. Suas sugestões são interessantes por aquilo que podem revelar, mas é improvável que sejam executadas por razões de ética médica. Embora não haja problema em pensar sobre algumas dessas técnicas, realmente aplicá-las pode violar a privacidade e a segurança do paciente. Quando um médico está trabalhando num paciente que está prestes a morrer, é óbvio que o ponto mais importante não é conduzir uma pesquisa científica, mas trazer a pessoa de volta à vida. Acredito que seria errado se nós, pesquisadores de EQM, defendêssemos a pesquisa com seres humanos nesse momento crítico da vida deles. Isso seria uma intrusão em um dos momentos mais particulares e insuperáveis da vida de uma pessoa. Interferir de qualquer forma na tarefa crítica a ser realizada seria moralmente repreensível. Ademais, pouco poderia ser pesquisado para revelar mais sobre os EQIMs do que a pesquisa detalhada e exposta neste livro. No entanto, existe um tipo de pesquisa que pode ser interessante além de discreto.
Um pesquisador sugeriu que objetos que não se encontram comumente no pronto-socorro, talvez medalhões de formatos estranhos, fossem colocados sobre a barriga dos pacientes que estivessem sendo ressuscitados durante uma parada cardíaca. Assim, se realmente tivessem uma experiência fora do corpo, eles poderiam identificar o objeto ao olhar para baixo a partir de sua posição no teto. Superficialmente, isso pode parecer uma boa ideia. Mas pense melhor, você gostaria que um médico brincasse com medalhões de formas estranhas enquanto deveria estar usando todos os seus esforços para salvar sua vida? Eu acho que não. Tal procedimento não apenas apresentaria os problemas éticos já mencionados, como também apresentaria problemas legais de segurança tanto para o médico realizando, ou tentando realizar, o ressuscitamento, como para o hospital que permitisse a realização de um experimento como esse. Outra sugestão, uma que considero mais razoável, seria fixar alguns pontos nas salas onde esses ressuscitamentos ocorrem, de maneira que pudessem ser vistos apenas de um ponto de vista próximo do teto. Assim, a pessoa poderia provar a experiência extracorpórea ao descrever essas referências enquanto descreve seu próprio ressuscitamento. Referências que imagino funcionarem especialmente bem seriam adesivos grandes e coloridos colocados em cima dos lustres, de modo que seria impossível não vê-los caso a pessoa estivesse flutuando acima deles. Um método bastante peculiar de pesquisa envolvendo gorilas foi sugerido em determinado momento. Mencionarei isso aqui apenas porque ilustra a frustração que enfrentamos com a impossibilidade de replicar a EQM num ambiente clínico. Já se sabe que os gorilas podem aprender a linguagem de sinais. Eles seriam conduzidos à beira da morte num ambiente controlado por médicos que então os ressuscitariam. Quando os primatas se recuperassem, eles poderiam ser questionados sobre sua experiência através da linguagem de sinais. Sou contra essa ideia. Para começar, seria uma crueldade com os animais. Além disso, haveria poucos ganhos. Ainda que uma EQM possa acontecer num ambiente controlado ou na vida real, é provável que a experiência seja a mesma. Algo como a experiência do túnel ou a revisão tridimensional da vida não pode ser testemunhado de maneira nenhuma por ninguém além do sujeito em questão. Portanto, por que arriscar a vida do gorila numa tentativa? Acho que se trata de uma sugestão fanática e que mal merece comentários. Apenas exponho aqui porque é a única forma concebível de realizar um estudo sobre a experiência de quase morte em animais. Na ausência de prova científica consistente, as pessoas frequentemente perguntam se eu acredito que as EQs são uma evidência da vida depois da vida. Minha resposta é sim. Existem vários aspectos das EQs que me trazem essa convicção. Um dos aspectos é a experiência fora do corpo que pode ser verificada como mencionei no capítulo anterior. Que maior prova é necessária de que as pessoas sobrevivem à morte de seu corpo físico do que os vários exemplos de indivíduos que o deixam e presenciam as tentativas de salvá-lo? Embora essas experiências fora do corpo possam ser a razão científica mais sólida para acreditar na vida após a morte, o mais impressionante nas EQs para mim é a enorme mudança na personalidade das pessoas que passaram pela experiência. O fato de que as EQs transformam totalmente as pessoas que passaram por isso mostra a sua realidade e força. Após 22 anos observando a experiência de quase morte, acho que não existe prova científica suficiente para concluir que existe vida após a morte. Mas aqui estou falando de prova científica. As questões do coração são diferentes. O coração está aberto para julgamentos que não exigem uma visão estritamente científica do mundo. Mas, com pesquisadores como eu, isso exige uma análise mais instruída. Baseado em tais exames, estou convencido de que as pessoas que passam por EQs realmente vislumbram além, passam brevemente para outra realidade.
O psicoterapeuta Carl Gustav Jung resumiu meu sentimento em relação à vida depois da vida numa carta que escreveu em 1944. Essa carta é especialmente significativa porque o próprio Jung vivenciou uma EQM durante um ataque cardíaco que sofreu poucos meses antes de escrever isto. O que acontece após a morte é tão indescritivelmente glorioso que nossa imaginação e nossos sentimentos não são suficientes para formar até mesmo uma concepção aproximada disso. Mais cedo ou mais tarde, todos os mortos se tomam o que também somos. Mas, nessa realidade, sabemos pouco ou nada sobre tal modo de existência. E o que ainda saberemos desta terra após a morte? A dissolução de nossa forma vinculada ao tempo na eternidade não traz qualquer perda de sentido. Em vez disso, o dedo mindinho toma conhecimento de que faz parte da mão. Fim.